Vamos para a palavra que está em Eclesiastes, capítulo 4. Senhor, abra o nosso entendimento, que nós possamos entender a Tua palavra. Abra os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra, que os males e as tribulações da vida. Interessante. Nós temos vida, não é verdade? Nós estamos na terra. E nessa terra, nós passamos por males e por tribulações. Que tipo de tribulações? Tem vários tipos de tribulações. Tem a enfermidade, tem a tribulação financeira, tem a tribulação de casamento, tem a tribulação com filhos, tem algum tipo de tribulação na nossa vida. Então, louvado seja Deus, aqui ele fala dos males e das tribulações da vida. Então, a gente vive isso na terra. Mas há uma diferença, que nós temos Deus conosco. Nós temos o Espírito Santo conosco que nos ajuda nesses males, nessas tribulações. O Senhor Espírito Santo nos tira desses males. O Senhor Espírito Santo nos tira dessas tribulações. Ele nos ajuda a passar pelo deserto. O Senhor nos ajuda a passar por essa enfermidade, pelo vale da sombra e da morte. Ele nos tira do vale da sombra da morte. Ele nos tira da cova. Ele fecha a cova. Ele dá vida e vida com abundância. E louvado seja Deus, agradecido. Aqui mesmo em Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Se não é tempo de morrer, ele te tira da UTI. Se não é tempo de morrer, ele te tira desse leito, te tira dessa enfermidade. A palavra de Deus vai te dar saúde. A palavra de Deus vai aumentar a tua fé. A palavra de Deus vai te dar vida. Louvado seja Deus, a palavra de Deus vai te dar ânimo. A palavra de Deus nos dá ânimo. Louvado seja Deus. A palavra de Deus nos cura, gente. Ela nos cura. Ela cura o corpo, ela cura a alma. Ela cura a nossa vida. Ela nos liberta, ela nos salva, ela nos resgata, ela nos aviva, ela nos renova. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, escute. Depois, os males e as tribulações da vida. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem. Para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. Olha, gente, tem pessoas que estão passando por isso, mas não tem o Espírito Santo. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Nós passamos pelos males da vida, pelas tribulações da vida, mas o Espírito Santo está conosco. Estamos entendendo? Olha só, ele estava aqui dizendo que ele observou. Olha o que ele fala. Depois voltei-me e atentei-me, né? Ele ficou atento ao que estava acontecendo. E atentei-me para todas as opressões que fazem debaixo do sol. O que é debaixo do sol? Aqui na terra, né? Nós estamos debaixo do sol. Nós estamos debaixo do céu. Nós estamos debaixo de Deus. Deus está acima de nós. Então, ele estava falando de nós que estamos aqui na terra. E o que ele falou? Ele falou o quê? Eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos. Você acha que é só você que chora? Os maus também choram, gente. Os maus também choram. Os perdidos também choram. Os que estão nas drogas também choram. Louvado seja Deus, engrandecido. Você acha porque é mal, não chora? Chora, chora. Louvado seja Deus, engrandecido. Nem todos têm um coração de pedra. Nem todos têm um coração de diamante, duro, 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 não tem não. Tem pessoas que são más, mas também choram. Então ele estava falando dessas pessoas que são oprimidas e que choram. Olha só, se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava da banda dos seus opressores. Quer dizer que os opressores estavam fortes, firmes, oprimindo as vidas. E essas vidas que estavam sendo oprimidas não tinham um consolador. E você está passando por algum problema, alguma luta, mas você tem o Consolador. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo de Deus. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo. Ele te consola, ele nos consola. Louvado seja Deus, mas tem pessoas que estão sofrendo, gente, mas não tem um Consolador. Por que não tem um Consolador? Porque não querem entregar sua vida para Jesus.
Porque não quero entregar a sua vida para Jesus, porque não quero ser batizado com o Espírito Santo, porque não querem receber o Espírito Santo. Recebe tudo quanto é Espírito, mas não quer receber o Espírito Santo. Olha só, tem gente que quer receber tudo quanto é Espírito, mas não quer receber o Espírito Santo. Por que você não quer receber o Espírito Santo? Você já pensou nisso? Você aí que recebe algum Espírito? Porque tem pessoas, né? No linguajar delas, elas recebem espíritos. E você que diz que recebe espírito, você recebe o Espírito Santo de Deus? O único espírito que a gente tem que receber é o Espírito Santo. É ele que nós temos que receber na nossa vida. Ele é o próprio Jesus, ele é a luz. Todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. E você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. Presta atenção, quando você está passando por alguma situação difícil, sempre vai chegar alguém com você, enviado de Deus, que vai vir com palavras de consolo, com palavras de ânimo, com palavras de fé, que vai te ajudar. Mas para isso você precisa estar na presença de Deus, você precisa estar no caminho da verdade e da vida. Ontem eu estava conversando com o pastor e agradecendo ele, porque nos meus momentos difíceis que eu passei, ele sempre esteve do meu lado. Ele sempre esteve com uma palavra de fé, com uma palavra de ânimo, ele sempre esteve entendendo, trazendo a palavra para mim. E ontem eu estava falando, obrigado muito, porque é muito bom quando alguém fala a mesma língua. É muito bom quando alguém nos entende, não é verdade? Louvado seja Deus, e Deus colocou alguém na minha vida para esse momento que eu passei na minha vida. E é assim, Deus coloca alguém na tua vida para esse momento que você está passando. Tá entendendo? Mas tem pessoas que não têm consolo, gente. Tem pessoas que estão passando por angústia, por aflições. Em vez de ouvir uma palavra de consolo, sabe o que ouve? Não vai dar certo. Às vezes ouve uma palavra de derrota, às vezes ouve uma palavra negativa, às vezes ouve uma palavra de maldade. Ah, não vai dar certo, tu vai perder tudo, tu vai quebrar a cara. Não, eu quero que essa pessoa perca a vida, eu quero que essa pessoa... Às vezes tem pessoas na tua vida que não vêm com uma palavra de consolo, mas nós que temos o Espírito Santo na nossa vida, o Espírito Santo sempre coloca alguém com uma palavra de consolo para nós, com uma palavra de ânimo, com uma palavra de dizer para você, persiste, persevera em oração, a tua bênção vai chegar, a libertação da tua família vai chegar, a porta de trabalho vai se abrir. Mas tem pessoas que não têm consolador. Tem pessoas que não têm o Espírito Santo na nossa vida, tem tudo quanto é Espírito na vida. Tem tudo quanto é espírito maligno, espírito inferior, espírito... Tudo quanto é espírito eles têm, mas não tem o Espírito Santo na sua vida. Tem o espírito da preguiça, tem o espírito da mentira, tem o espírito da imundícia, mas o Espírito Santo não querem ter. Não é verdade? Eu quero o Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo, louvado seja Deus, seja o único, louvado seja Deus, a receber na minha vida. Que esteja na minha vida. E eu tenho certeza que você que está aqui, você quer somente o Espírito Santo na tua vida. Pessoas que recebem tudo que é teu Espírito, mas ainda não recebeu o Espírito Santo. Ainda não recebeu. Fala do Espírito Santo, ainda não recebeu o Espírito Santo. Ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Louvado seja Deus, engrandecido. E ele continua aqui. E tem pessoas assim, sem consolador. Tem pessoas assim que estão sendo oprimidas e não têm consolo. Mas você está passando por alguma tribulação? Você está passando por alguma luta, por alguma prova? Mas o Espírito Santo está com você. O Espírito Santo está comigo. O Espírito Santo está conosco até a consumação do século. Louvado seja Deus, engrandecido. Mas eles não tinham nenhum consolador. E olha o que acontece? Continuando aqui, pelo que eu louvei os que já morreram. Olha o que eles dizem. Olha o que ele diz, na verdade. Eles não, ele diz, né?
pelo que eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. Então ele disse que as pessoas que já morreram, ele estava agradecendo porque elas já estavam mortas. Por quê? Porque elas não estavam mais sendo oprimidas. Então escute, olha só, é melhor que uns e outros, e aquele que ainda não é, que não viu as mais obras que os fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo o trabalho, toda destreza, e ele pega e fala aqui, ó, também vi eu que todo o trabalho, presta atenção, ele observou, ele estava observando tudo isso, ele chegou na velhice e começou só a observar. E ele pegou, olha só, também vi eu que todo o trabalho e toda destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Olha aí. Então, nós trabalhamos, nós lutamos pela nossa vida, pela nossa bênção, nós servimos a Deus, então isso traz inveja, hein? A tua prosperidade traz inveja para os outros. Aquilo que tu alcança, aquilo que tu tem alcançado, tem pessoas com inveja por causa disso. E isso aqui ele estava falando, que isso traz inveja, traz inveja. Olha só, por isso que você tem que sempre estar em secreto. Não expõe tua vida. Não expõe tua vida nas plataformas, não expõe tua vida para os vizinhos. Deixa a tua bênção para você. Guarda os teus projetos, guarda os teus planos, guarda os teus sonhos. Não conta nem para tua família. Porque tem gente na tua família que tem inveja de você. Tem gente, os irmãos de José tiveram inveja dele. O próprio Caim teve inveja de Abel. Então a gente tem, o próprio Judas teve uma inveja muito grande de Jesus. Louvado seja Deus e agradecido. Então a gente tem que ter muito cuidado. Cuidado com quando tu conta teus planos. Fecha essa tua boca. Fecha essa tua boca, não conta teus planos não para os teus amigos, para os teus vizinhos, na plataforma, né? Tem um povo que gosta de contar seus planos na plataforma. E tem gente da nossa família que tem inveja, gente. Tem gente, é bíblico isso, é bíblico. Louvado seja Deus e agradecido, mas eu quero dizer para você uma coisa. Se Deus te prometeu, Ele cumpre. Se Deus escreveu os teus sonhos, Ele vai realizar os teus sonhos. Ele realizou o sonho de José. Louvado seja Deus e agradecido. E também ele continua aqui, ó. Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras traz o homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição do espírito. Pessoas que têm inveja, gente, elas são pessoas que são aflitas, angustiadas, perturbadas. Vocês já viram aquelas pessoas que são perturbadas, que elas não te dão paz, que elas não ficam quietas, que elas não ficam, sabe, serena, calma, tranquila, porque são pessoas invejosas. Olha os sinais das pessoas invejosas. Interessante, né? Olha só o sinal das pessoas invejosas. Elas são muito vaidosas, tudo querem. Você já viu aquela pessoa que tem tudo, mas tem tudo e mais quer? Glória a Deus falando comigo. As pessoas invejosas tudo querem, elas querem até o que elas não precisam. Elas querem até aquilo que elas já têm. Mas é teu, ela tem inveja de ti, ela quer. Às vezes o invejoso tem condições de comprar coisas melhores do que tu tem. Mas o invejoso quer o que tu tem, porque ele acha, louvado seja Deus, que o que tu tem é melhor do que ele tem. Você já prestou atenção nisso? É assim, Marlene. Só que eles não entendem que a inveja que eles têm no coração não é pelo teu bem, é pela tua paz, é pelo Espírito Santo que está na tua vida. E como eles acham que a felicidade deles está nos bens materiais. Aí eles, olha, eu quero isso, me vende isso, não é verdade? Eita, Jesus amado. Não se engane, gente. Não se engane com a piedade. Aquelas pessoas que parecem que são boazinhas. Aquelas pessoas que parecem que são coitadinhas. Aquelas pessoas que parecem que são ajudadoras.
Cuidado, não se engana com isso. Porque tem muitos atrás dessa máscara de piedade, tem uma inveja muito grande que você não imagina. Meu Deus amado. Só Jesus, né? Ainda bem que Jesus fez eu calar minha boca. Uma pessoa que tá com grande inveja, que eu nem tenho o que ela tem, gente. Eu nem tenho as coisas materiais que a pessoa tem. Aí o Senhor não permitiu eu contar para onde eu vou. E agora com essa palavra eu entendi por quê. Então é assim. Às vezes, os mais invejosos são os que têm, não são os que não têm. Os mais invejosos são pessoas que têm e não são as pessoas que não têm. Preste atenção. É só você observar que as pessoas que têm tudo, mas não têm o brilho de Deus, mas não têm o Espírito Santo na sua vida, mas não tem a palavra de Deus guardada no seu coração. Fala de Deus. Vive rezando, vive orando, mas ainda não tem a presença de Deus na sua vida, porque o seu coração é mau, seu coração é invejoso, porque o seu coração quer o teu bem, quer as tuas coisas materiais. Só que, na verdade, os invejosos, eles não estão querendo, eles acham que a nossa felicidade está nas coisas materiais. Mas a nossa felicidade está no Espírito Santo. E eles querem aquilo que a gente tem, achando que eles vão ser felizes. E eles continuam infelizes. Porque, na verdade, eles não querem o Espírito Santo que está na nossa vida. Eles não querem Jesus que está na nossa vida. Gente, nessa caminhada eu já vi tanta gente que tem, mas pelo amor de Deus, tem uma inveja que, sinceramente, que é estampada na cara. É estampada na cara. Interessante, né? Não se engane, às vezes você acha que é o pobre que tem inveja. Ai, se é pobre, tá aí com inveja de mim. Tá nada. O pobre tá aí tranquilo. O pobre tá lá na dele, comendo arroz com feijão, com ovo. Tá lá vivendo a vida dele tranquilamente, sem inveja de ninguém. Presta atenção, gente. Se o pobre tem inveja, preste atenção que os que mais têm é o que mais tem inveja. Eu tô nesse tempo aqui de Salomão, observando. Eu tô nesse tempo aqui de Salomão. Não sei, não, eu não tô na mesma idade, né? Porque Salomão, esse povo aqui viveu muitos anos. E a gente não vai viver a idade que esse povo aqui viveu. Então, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, mas eu tenho observado muito que a maioria das pessoas que têm inveja de nós são pessoas que têm, não é as pessoas que não têm. As pessoas que não têm sempre estão nos ajudando, as pessoas que têm pouco sempre estão nos ajudando. Louvado seja Deus, engrandecido. Vamos continuar aprendendo aqui, vamos continuar aprendendo. Gente, Deus é maravilhoso. E vamos lá, louvado seja Deus. Também vi que todo trabalho e toda destreza. Não, já li, né? Então aprendemos que a inveja faz as pessoas ter aflição, olha só, fazem mal para elas mesmas, né? E escute, o tolo cruza as mãos e come sua própria carne. Olha aí, o tolo. O tolo cruza as mãos e come sua própria carne. Interessante. E aquele que não se esforça para nada na vida, então ele come a sua própria carne. Ele se corrói, né? Se corrói, se condena, se julga. Melhor é uma mão cheia com descanso do que uma mão cheia com descanso, uma mão, não é as duas mãos. Uma mão cheia com descanso, do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Então, o que é uma mão? Uma mão cheia. Então, você tem o teu sustento, você tem a providência de Deus na tua vida. Com uma mão, tu é sustentada por Deus. E tu não vive aflição. E tem pessoas que estão com as duas mãos cheias, mas estão aflitas.
É tremendo, né? São as pessoas que quanto mais tem. Então, presta bem atenção, tem gente que só vive pro trabalho. Por quê? Porque estão com as duas mãos cheias. Uma mão não é o bastante. O que Deus dá não é bastante, só querem mais, querem mais. Você já prestou atenção que tem pessoas que trabalham demais? Por quê? Porque uma mão cheia, para eles, ainda é pouco. Eles querem a outra mão cheia também. Mas olha aqui o que ele ensina. Olha só. Presta bem atenção no que ele está nos ensinando aqui. Melhor uma mão cheia com descanso. Tá entendendo? É melhor tu ter um trabalho, você trabalhar, mas você ter o seu descanso. Você prestou atenção que no domingo eu não faço live? O que adianta eu estar com a mão cheia, com as duas mãos cheias, e não ter descanso? É isso que ele está falando. Então você pode muito bem ter uma mão cheia e ter descanso. Porque tem gente aí com as duas mãos cheias, né? Mas sem descanso, sem paz. Tá entendendo? É muito melhor ter uma mão cheia que você tem descanso do que você ter ainda duas mãos cheias, né? Duas mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Sim, descanso. Preste atenção que tem tribulação na vida, tem males na vida que é a gente que traz para nossa vida. Tu poderia ter um trabalho que tu tivesse descanso, mas tu tem não sei quantos trabalhos, aí tu não tem descanso. Tu tá trazendo mal para tua vida. Tu acha que tu tá trazendo bem. Não, minhas duas mãos estão cheias. Não é isso que a Bíblia está ensinando aqui. Tu tá com as duas mãos cheias, mas tá cansado, tá aflito. Olha só, gente, sabedoria. Estuda o livro que Salomão ensinou da sua sabedoria. Estuda Provérbios, estuda Eclesiastes, que você vai ver, você vai aprender. Provérbio tá cheio de sabedoria. Você quer sabedoria? Estuda Provérbios para te ver. Tu vai aprender muito, muito, muito com o livro de Provérbios e com o Eclesiastes. É tremendo, gente. É tremendo. Eu tô falando isso porque eu já estudei e porque eu ensino as pessoas a estudarem. Mas tu tá tão ocupado no teu trabalho que tu não estuda a Bíblia. Uhum. Tu tá tão ocupado, tu tá com as duas mãos cheias de trabalho, que tu não tem tempo para estudar a Bíblia. Tu não tem tempo para meditar a Bíblia. Tu não tem tempo, louvado seja Deus, para estar na presença de Deus. Tu não tem tempo para buscar a Deus. O que te salva é uma pregação na live. O que te salva é a pregação no culto do domingo. Mas tu mesmo ter tempo para ter o teu devocional são poucos. São poucos porque as duas mãos estão cheias de trabalho. E aí tu continua aflito. Ai, eu tô cansado, eu tenho que fazer isso. Ai, eu tenho que fazer aquilo. Ai, eu tenho que correr. É um povo que só vive correndo, né? É um povo que só vive correndo. Louvado seja Deus engrandecido. E é um povo que só vive cansado. É um povo que vive cansado. Por isso que domingo eu não faço live. Porque o que adianta estar com as duas mãos cheias e tá cansada, e tá fadigada, e tá aflita. Aprendemos, estamos aprendendo. Deus está falando com gente que está com a mão cheia aqui, ó. Que está ouvindo essa pregação. Que está vindo esse estudo aqui. Deus está falando com gente que está com a mão cheia, mas está aflito. Está aflita. A alma está aflita. E aí, olha só. Está cheio de aflição de espírito. Outra vez me voltei e vi a vaidade debaixo do sol. Há um que só e não tem um segundo. Há um que é só, e não tem um segundo. Sim, ele não tem filho nem irmão, e contudo, de todo o seu trabalho não há fim. Nem os seus olhos se fartam de riquezas, e não diz para quem trabalham. Eu privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade, enfadonha e ocupação. Então, tem pessoas muito ocupadas, muito ocupadas. Você já ouviu? Você já conversou com alguém? Ai, irmã, agora eu tô ocupada. Ai, irmã, agora eu tô ocupada. Não é assim? Ai, irmão, agora que eu tô ocupada. Ai, minha mãe, agora eu tô ocupada. Ai, meu esposo, agora eu tô ocupada. Ai, minha esposa, agora eu tô ocupada. Você não tem escutado isso?
Eu quero falar com você, que você quer falar da palavra de Deus. Vamos orar, estou ocupada, não tenho tempo. Vamos ouvir a palavra, estou ocupada, não tenho tempo. Ei, eu quero conversar com você, estou ocupado, não tenho tempo. Não é verdade? Vem dizer para mim que não é. Não, estou ocupado, estou fazendo live. Por isso que eu tenho horário de fazer live. Já pensou em passar o dia todinho fazendo live? É o meu trabalho? Mas eu prefiro estar com uma mão cheia do que estar aflita, do que estar fora da palavra. Do que adianta eu estar com as duas mãos cheias e não estar dentro da palavra? Eu prefiro estar com uma mão cheia e dentro da palavra. Louvado seja Deus. Então vamos aqui, porque o Senhor nos ensina, gente. O Senhor nos ensina. Há um que é só, não tem segundo, sim, ele não tem filho nem irmã, e contudo, de todo o seu trabalho, não há fim, não há fim, nem os seus olhos se fartam de riquezas. E não diz para quem trabalho, eu privando a minha alma do bem. Ele pergunta. Também isto é vaidade, enfadonha e ocupação. É aquele povo que só vive com sono, aquele povo que só vive cansado, aquele povo que, não, que pelo amor de Deus, não só vive por trabalho. Só vive por trabalho. Esquece até de viver para Deus. Tem Deus na boca, mas não vive para Deus. Vive para suas ocupações. Vive para suas vaidades. Vive para seus desejos. Não vive para os desejos de Deus. Falar que tem Deus na boca é muito fácil, mas ter Deus no coração faz toda a diferença na nossa vida. E ele pega e diz aqui: melhor é serem dois do que um. Melhor serem dois do que um. Olha, preste atenção, porque tem melhor paga do seu trabalho. Então, duas pessoas trabalhando é melhor do que um, né? A produção é maior. Porque se um cair, presta atenção, o outro levanta. O seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Quando eu estudava isso aqui na madrugada, o Senhor me lembrou do casal, gente. O teu papel do lado do teu marido, do lado da tua esposa, é esse, né? O teu papel do lado do teu marido, o teu papel do lado da tua esposa, é esse. Teu marido cair, tu vai ajudar o teu marido, né? Porque a obra começa em casa. A obra começa em casa. Se tu trabalha com alguém na igreja, tu vê aquela pessoa cair, tu vai ajudar aquela pessoa. Tu não vai botar a pessoa para fora da igreja, tu não vai empurrar a pessoa da presença do Senhor. Tu vê o teu marido cair, tu não vai pisar no teu marido, tu tem que dar a mão para levantar o teu marido. Ou então, se a mulher cair, o marido tem que levantar essa mulher. Tá entendendo? Vocês que são casados, louvado seja Deus. Tá entendendo? Porque se teu marido cai, pelo amor de Deus, tu vai para cima dele. Ele já tá caído. Ele já errou, ele já pecou. Ah, não, eu sou a direitona, né? Eu sou a certona, eu oro, eu leio a Bíblia, eu tô na igreja. Tu tá fazendo tudo isso, então ajuda teu marido que caiu. Foi isso aqui que o Senhor mandou falar aqui. Minha filha, quando for nessa passagem aqui, fala para eles ajudar o esposo que tá caído. Fala para o esposo ajudar a mulher que está caída. Não são cristão? Por que você acha que Deus te dá um marido? Por que você acha que Deus te deu uma esposa? Principalmente para a tua vida espiritual. Não foi só para que se multiplicasse, né? Crescei-vos e multiplicasse. Nós estamos no tempo de Jesus. Nós temos que, no tempo que Jesus disse que chegaria o tempo que melhor seria as mulheres que não dessem filhos, né? Que não amamentasse. Então, hoje nós estamos num tempo que não é tempo que, se você não quiser ter filho, você não vai ser uma mulher amaldiçoada. Por quê? Porque nós estamos nos fins do tempo. Nós estamos no final da obra.
Nós não estamos no início de multiplicação dos filhos, da geração, da multiplicação, né, das sementes. Nós não estamos mais nesse tempo de crescei-vos e multiplicai-vos. Não. Nós estamos no final da obra. Nós estamos chegando próximo do arrebatamento. Há um tempo para todas as coisas. É só você prestar o início da palavra, o início da Bíblia, Gênesis e aonde que nós estamos. Nós estamos em Apocalipse. Nós não estamos mais em Gênesis, gente. Então a gente tem que entender. Nós estamos no tempo que tem muitos maridos caindo. E as mulheres, em vez de ajudar, mas como é que tu vai ajudar o teu marido se tu nem tem tempo para a Bíblia? Tu tem tempo para casa, tu tem tempo para os filhos, tu tem tempo para ti, tu tem tempo para o trabalho, mas tu não tem tempo para a Bíblia. Como é que tu vai ajudar o teu marido na palavra de Deus? Não vai, porque tu mesmo está precisando de ajuda. Não é verdade? Como é que um cego vai conduzir outro cego? Ambos vão cair na cova. Então você não pode ser uma mulher cega. Teu marido não pode ser um marido cego. Sem a visão das coisas de Deus. Então ele está dizendo aqui, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. E aí, você que foi traída, mulher? Tu vai levantar o teu marido? Não estou falando de agressões. Agressões, risco de vida. Se você está num casamento que a pessoa é um agressor, que você ameaça a tua vida, né? Tá correndo risco de vida, larga esse homem, sai de perto dele. Sai de perto dele. Não é tempo de tu morrer na mão de marido, não. Porque Deus não te deu um marido para ele tirar a tua vida. Deus te deu um marido para te levantar se tu cair. Deus te deu uma esposa para levantar esse homem se ele cair. E tu é essa mulher? As mulheres que entram aqui pedindo oração. Tu é essa mulher? Teu marido cair, tu vai... Tu é essa mulher que vai dar a mão? Meu marido, você caiu. Caiu em tentação. Mas eu te perdoo, porque a palavra de Deus me ensinou a te perdoar. E eu te dou a minha mão. Te arrepende do teu pecado, né? Te arrepende do teu pecado e vamos continuar junto. Vamos seguir no caminho da verdade e da vida. Você é essa mulher? Responda para você mesmo. Se você é essa mulher, você é uma mulher sábia, edificadora. Você é uma mulher cheia. Por isso que diz, né, que a mulher sábia é como um rubi. Como um rubi. O homem que encontra essa mulher encontrou um rubi, encontrou uma joia rara. É fácil tu encontrar um rubi? Tu anda na rua, tu encontra essa pedra? Tu anda na rua, tu encontra essa pedra com facilidade? Tu não encontra. Encontra? Vem, fala para mim se tu encontra essa pedra preciosa com facilidade. Tu não encontra, não. Não encontra. E aí, mulheres? Vai passar nessa prova? Se tu vê teu marido cair, tu vê se essa mulher que tu vai levantar? E os homens, vai passar nessa prova? Ai, tu me traiu. Você nunca traiu Jesus? Nós nunca traímos Jesus? Eu já traí Jesus. Já. Nessa caminhada eu já traí Jesus. Fala para mim se você nunca traiu Jesus. Então fica calado aí e fala para você mesmo. Já, Jesus, eu já traí. Não já? Tu nunca negou Jesus como Pedro negou? Não. Eu já neguei Jesus como Pedro negou. Mas graças a Deus que eu continuei na presença dele, e hoje já não nego mais ele. Tá entendendo, gente? Ou análise da nossa vida? Tá entendendo a importância da palavra de Deus para nossa vida? Às vezes é você mesmo que está trazendo tribulação para a tua vida. Às vezes é você mesmo que está trazendo essas guerras para a tua vida. Às vezes você está botando a culpa no teu marido e a culpada é você mesmo. Porque você não tem esse entendimento. Se ele cair, tu tem que ser a mulher que vai ajudar ele. Se ela cair, tu tem que ser esse homem que vai ajudar essa mulher.
Entendeu? Por que você acha que um casamento dura muitos anos? Porque a mulher caiu e o homem ajudou aquela mulher. Porque o homem caiu e a mulher ajudou aquele homem. Olha só, gente. A gente só vai encontrar sabedoria se procurar sabedoria, não é, Ivone? Quantas vezes teu marido caiu? Não é verdade? Ah, Ivone, vou deixar, Ana, vou deixar, não aguento mais. Não é assim? Não foi? E tu tá com ele até hoje, não tá? Tá vendo, Ivone? Tem enfermidades que acontecem na nossa vida que Deus traz para você ouvir a palavra da verdade. Deus sabe trabalhar. Quando você não quer entrar na live para ouvir a palavra da verdade, Deus permite tu ficar doente e de repente tu entra na live. Deus permite acontecer algum vendaval e opa, vou lá na live, ouvir a palavra, receber a oração. E tu tá recebendo essa palavra. Quantas mulheres entram aqui pedindo oração por casamento, mas você é essa mulher que teu marido cai e tu vai ajudar ele, e tu vai levantar ele, e tu vai dar palavra de fé, tu vai ficar contra ele, tu vai fazer briga, tu vai fazer aquela guerra. É a mulher sábia. É a mulher que tem um valor de um rubi. É maravilhoso essa palavra, né? Meu Jesus, amado, um dia eu chego lá. Louvado seja Deus engrandecido. Entendemos? Aprendemos? Porque quando eu estava estudando na madrugada, o Senhor Jesus disse, aqui tu vai falar o que eu vou dizer, que eu vou colocar no teu coração. E Ele colocou no meu coração. Ele colocou no meu coração. Vocês vão ter quantos casamentos na vida? Quantos casamentos, quantos divórcios vocês vão ter? Teve o primeiro marido, não deu certo. Teve o segundo, não deu certo. Teve o terceiro, quarto, quinto. Como ele disse para a samaritana, mulher, tu teve 5 maridos. E tu tá com um que não é teu. Se ela tava com um que não era dela, com certeza era casado. Porque eu entendo assim. Se eu tô com um que não é meu, é de outra pessoa. Não é verdade? Então eu acredito que ela tava com um homem casado. Porque tu tá com um que não é teu. Porque ele falou, tu tivesse 5 maridos, então os 5 maridos eram dela. Não era de outras mulheres. Mas aí no outro, Jesus fala diferente. Tu tá com um que não é teu. Então eu entendo que era um homem casado. Porque Jesus foi claro, tu tivesse 5 maridos, ele não falou que os 5 maridos não era dela. É só prestar atenção na palavra, gente. Ele disse, tu tiveste 5 maridos, e o que tu tá não é teu. Ele não colocou o que ela tava no meio dos maridos, não. Né? É só a gente prestar atenção. Então, quer dizer que o Senhor disse que quando tem a carta de divórcio e você tem um outro marido, né? É marido teu mesmo, é teu. Mas quando tu te envolve com um homem casado, não é teu. Não é teu. E Jesus é sábio, né? Então, louvado seja Deus, agradecido, exaltado. Pois é, gente. Você é essa mulher que teu marido vai cair e tu vai pregar a palavra para ele. E tu vai falar do amor de Jesus, tu vai falar, irmã, mas ele não quer ouvir, já preguei tanto. Mas o Senhor disse, o Senhor não desistiu de nós, gente. O Senhor não desistiu e nem desiste de nós. Todos os dias nós estamos ouvindo pregações. Todos os dias o Espírito Santo está nos ensinando. Todos os dias o Espírito Santo está falando conosco. Todos os dias o Espírito Santo está nos limpando na palavra. Ele não desistiu de nós. E às vezes tu está desistindo do teu marido por causa da traição. Tu está desistindo do teu marido por causa de alguma coisa. Tu não está sendo essa mulher que levanta o teu marido nessa queda. Porque ele disse, se cair. Quando fala dessa queda, não é de você cair porque tropeçou, machucou o joelho, não. Não é isso. É queda espiritual. E ele fala que porque se um cair, o outro levanta. Se tu vê, hoje não, né? Se hoje essas pessoas vê alguém cair, dão uma risada. Vocês não vão lá te levantar. Olha só. Não é? Se você vê alguém cair, o que mais a gente vê são pessoas rindo de pessoas que caíram. É aquela piada. Mas dando a mão para levantar aquela pessoa que está caída, no sentido material, não dão. É poucos. Que se preocupa. Você caiu, você se machucou, como é que você tá? Poucas pessoas. A maioria é rindo da queda dos outros.
E no reino espiritual não tem sido diferente. Tem gente rindo da tua queda. Tem gente batendo palma porque tu tá divorciada. Tem gente batendo palma porque tu tá separada. Tem gente batendo palma, tem gente se alegrando por causa da queda do teu marido, por causa da queda da tua esposa. Tá entendendo? Louvado seja Deus, agradecido. É muito sério o casamento, gente. É muito sério. Porque você tá perto de pessoa imperfeita, de pessoa que pode cair. O casamento não é só beijinho, não. Não é só prazer, não é só desejo. Casamento é você conviver. Pensamento maduro, ela sabe. Não, eu quero um homem para caminhar comigo. Um homem para me ajudar, para somar. Se eu cair, ele vai me levantar. Para me entender, gente. Se tu tá tendo uma conversa com alguém, vai querendo casar com alguém. Se tu vê que não tem entendimento, cai fora. Cai fora, gente. Porque se tu não consegue se entender agora que tu tá conhecendo a pessoa, tu acha que tu vai se entender depois de casado? Não vai. É tudo no início. É na raiz, gente, é que vai firmar esse casamento. Então, se teu relacionamento no namoro, tem gente que chega aqui, irmã, ora pelo meu namorado, porque o meu namorado é assim, o meu namorado é desse jeito, minha filha, teu namorado já te tá dando dor de cabeça, tu tá querendo que eu ore para ele voltar? É mais fácil eu orar, Senhor, tira ele da vida dela. Deus dá sinais. Como é que tu vai querer casar um homem que não te entende, gente? Você tá lá orando, namorando, né? Sei lá o que você tá fazendo. E aí tu vai estar conhecendo aquele homem não te entende. Que é mesmo que tu falou? Aí tu quer que o homem te ajude, né? Não tô entendendo. Não sei. Corta, tira da tua vida. Porque não há concordância. E quando não há concordância, não há prosperidade nesse casamento. Não há concordância quando os dois, como dizia a minha mãe, quando os dois se bicam, né? Não adianta. Os dois bicudos, um dando bicada do outro. Não continua não esse namoro. Deus está dando sinais. Aí ele deu sinais no namoro, aí tu casou. Tu casou porque o beijo era gostoso? Tu casou porque o teu corpo se arrepiava perto dele? Por que o teu corpo arrepiava? Não era por causa de espírito imundo que estava nele, não? Às vezes não era o prazer, não, gente. Por que tu casou? Porque o beijo dele é gostoso, né? Assim que fala? É assim. Não, eu casei com ele porque ele é bom lá, né? Naquele momento. E aí, teu casamento vai viver só desse momento? As outras coisas não vai ter nesse casamento? Gente, pelo amor de Deus. Louvado seja Deus, casamento tem que ser completo. Casamento é como uma igreja, gente. A igreja de Cristo tem que ser completa. E o casamento tem que ser completo. A igreja, a igreja tem a função de ajudar todos. Tá entendendo? Tem que ter o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E o teu casamento tem que ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem o teu corpo, que deseja um ao outro, mas tem que ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem que ter a tua vida bem no relacionamento material e tem que ter a tua vida bem no relacionamento espiritual. E se teu namoro já não tem entendimento, minha filha, não é de Deus, não. Vai procurar entender um homem. Quando tu aprender a entender um homem, que é difícil, é muito difícil, aí tu casa. Entendemos? Quando tu aprender a entender uma mulher, aí tu casa. Porque, gente, o ser humano é muito difícil. Muito difícil. É raro encontrar uma pessoa que te entende. E quando um homem encontra aquela mulher que entende ele, meu querido, não tem inferno que destrua esse casal. Não tem. Aquela mulher entende aquele homem, aquela mulher é essa mulher que levanta aquele homem quando cai, esse homem é aquele homem que levanta aquela mulher quando cai, e não que pisa, e não que machuca, e não que destrói aquela mulher, não que destrói aquele homem, louvado seja Deus, mas que levanta, né? Entendeu? Louvado seja Deus, agradecido, exaltado. E vamos o quê? E também se dois dormirem juntos,
o seu companheiro, melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta. Se um cair, o outro levanta. E se o companheiro, mas ai do que estiver só. Olha aí, né? Ai de mim que estou só. Se eu cair, ninguém me levanta. Porque eu estou só. Olha só. Agora vem dizer para mim se é bom viver só. Não é, gente. Não é bom. Mas também você tem que viver com pessoas que vão te levantar, que vão te ajudar. Porque para te derrubar, tem muitos. Tem muitos. E se os dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Ele pergunta. Agora você que dorme separado. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que a mulher foi trabalhar em outra cidade e o marido está em outra cidade. O marido está com os filhos e ela... Olha, tudo a ver com essa história aqui, com esse ensinamento. Sabe o que a família está falando? Vai dar num divórcio, vai dar num adultério. Como é que pode, gente? A pessoa trabalhar um ano e só ir no final do ano para lá para o seu marido, pelo amor de Deus. A mulher, por isso que fala, tem gente que quer as duas mãos cheias, mas está destruindo seu casamento, sua família. Tem gente que tem só uma mão cheia, mas está mantendo seu casamento, a sua família. Um homem aguenta ficar sem a sua esposa um ano. Ele é um homem, gente. Ele é um homem. Ele precisa daquela mulher para se esquentar. Ele precisa daquela mulher para se esquentar. Tá entendendo? Agora, não, tá lá. E ele concorda. A mulher tem um poder de manipulação. A mulher tem um poder de manipulação também, gente. A gente vê aí muitos homens manipuladores, mas a mulher também tem poder de manipulação. Então ela manipulou o marido e colocou no entendimento do marido que é melhor ela estar trabalhando, pagar as dívidas e ficar longe desse marido. Agora fala para mim. Por que uma pessoa quer ficar longe do seu marido? O importante é a situação financeira, é as duas mãos cheias. Tá muito bem claro, gente. Às vezes as pessoas pegam, as pessoas pegam as situações para, na verdade, se livrar daquilo que quer se livrar. Não, eu vou trabalhar em outro lugar. Nós temos um Deus para dar um trabalho. Nós temos um Deus para dar um trabalho que tu não precisa viver longe do teu marido. Nós temos um Deus para dar um trabalho para o marido que não precisa viver longe da mulher. Porque Deus, ele sabe que um homem longe da sua mulher, ele vai querer uma mulher para esquentar ele. Ou a mulher vai querer um homem para esquentar ele. Mas se tu não tá bem com o teu marido, é melhor, o que tu vai fazer? Eu vou para um trabalho que eu vou ficar longe. Não vou estar divorciada aos olhos. Porque eu estou falando de crente. Não estou falando de ninguém do mundo, não. Estou falando de crente. Desse exemplo é de crente. Eu disse para a pessoa, conhece a palavra, pregava a palavra. Então, não tem, você fica calado, não fala nada. Vamos só orar por essa família. Gente, eu disse, quem conhece a palavra, quem prega a palavra, não precisa de ouvir a palavra que a gente pregue para eles. Porque eles conhecem, só tem que obedecer. Então, ela prega a palavra, então ela tem que obedecer a palavra. Não é verdade? Eu prego a palavra, eu tenho que obedecer a palavra. Agora, os que não conhecem a palavra, esse nós temos que pregar a palavra. Louvado seja Deus. Gente, eu não quebro cabeça com crente, não. Não quebro, não. Conheceu a palavra, ouviu a palavra, está todo dia dentro do templo, ouvindo a palavra, tem que obedecer. Oro por eles. Mas quebrar a cabeça com um crente velho, com um crente que vive todo dia dando glória a Deus, batendo palma. Glória a Deus, está lá em espírito. Que espírito é esse?
Que espírito que a pessoa está adorando a Deus que não obedece a palavra? Quebra cabeça com crente não, gente. Eu oro, mas ficar lá, ei, palavra, todo tempo pregando para crente, gente. E as almas estão perecendo. As pessoas que precisam da palavra não estão ouvindo. Espírito de rebeldia. Espírito de rebeldia. O próprio Jesus ensinou aos discípulos: vai à casa, né? Vai de casa em casa, leva a palavra. Os que não aceitarem a palavra, se não receberem a palavra, louvado seja Deus, engrandecido, bate a poeira do teu pé e tu vai seguir em paz. Ele não mandou a pessoa ficar perdendo tempo lá, não. Insistindo lá na mesma casa. Pregou a palavra, a semente foi lançada. A semente foi lançada naqueles corações. Aquele que crer será salvo. Aquele que não crer será condenado, a palavra de Deus diz. Então a gente que tem... Gente, Jesus vivia caminhando, vivia levando o evangelho. Jesus, ele não ficou tempo ali, ó, quebrando a cabeça com as pessoas, não. Ele pregava, ele saía caminhando, quem estava perto dele ia ouvindo a palavra. As pessoas que se chegavam lá perto de Jesus para ouvir a palavra. Louvado seja Deus, engrandecemos e aprendemos porque nós estamos aqui toda madrugada aprendendo. E nós vamos praticar. Você casada aí, pratica aí com teu marido, tá bom? E o marido pratica com as suas esposas. Então, entendemos? Melhor é um mancebo pobre e sábio. Quem quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Olha aí. Então, esse que é o casal. Se vir alguém contra você, o casal junto vai resistir. Olha só, gente, o que é a força de um casal unido em Deus, na palavra. Então, esse casal junto vai resistir contra aqueles que estão aí, contra eles, tá entendendo? E às vezes o casal não tá nesse papel de os dois juntos resistir. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então é isso, vocês têm que estar unidos, amarrados, juntos, em concordância, entendimento, fortalecido no Senhor. O interessante, o cordão de 3 dobras. O casal é 2. Né? O esposo ou a esposa são 2. Por que ele fala de 3? Por que ele fala do cordão de 3 dobras? Porque o casal é 2, era para ser 2 cordão e não 3, né? Mas por que é 3 dobras se o casal é 2? Porque o outro é Deus. É Deus que é o outro cordão. E o casal é 2 dobras. Mas ele falou muito bem aqui. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, o cordão de 3 dobras, né? Você sabe muito bem como é. Mas 3 dobras porque representa o casal e Deus. E Deus com esse casal. Vamos lá, meu Deus. Melhor é o mancebo pobre aqui. Melhor é o mancebo pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que se não deixa mais a demonstrar. Olha aqui, presta bem atenção. Então é melhor o pobre sábio que o rei velho que não aceita conselho dos outros. Porque tem gente que não aceita conselho dos outros. Por isso que todo o tempo eu estou ouvindo os conselhos do meu pastor. Sempre estou ouvindo o conselho daqueles que vêm direcionado por Deus para me aconselhar. Porque tem uns que não recebem conselho de ninguém. É o cara, é a dona da verdade. Olha aqui, gente. A palavra de Deus é perfeita, 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 perfeita. Melhor é o mancebo pobre e sábio do que o rei velho e insensato. Lembra lá de Saul? O Espírito Santo me lembrou de Saul. Saul ficou velho e insensato. Era rei. Não era rei Saul, era rei. Mas não aceitou o conselho do profeta. Não aceitou o conselho que vinha de Deus pela boca do profeta. O Espírito Santo é perfeito, né? Só ele para me trazer a memória. Saul era rei, mas foi insensato. O próprio Salomão foi insensato.
Não foi? Ele ouviu o conselho de quem? Das mulheres pagãs. Não foi? Ele ouviu o conselho das suas próprias mulheres que adoravam outros deuses. Bom dia, Maria Auxiliadora. E Saul também foi insensato. Davi não foi insensato. Ele ouviu o conselho do profeta. E se tornou o quê? Um homem segundo o coração de Deus. É visto como um homem segundo o coração de Deus. Então tem pessoas que são assim. Estão na sua velhice, não aceita conselho de ninguém. Você já cuidou lá do teu pai e da tua mãe na velhice? A minha mãe, pelo amor de Deus. Eu dizia, mãe, agora eu que cuido da senhora. Eu dizia para minha mãe, a senhora tem que me obedecer. Eu dizia para minha mãe, né, quando eu cuidava da minha mãe. Minhas irmãs também. Mas eu sempre fui firme nas minhas palavras. Eu digo, mãe, a senhora tem que me obedecer. Porque agora a senhora está na idade de me obedecer. A senhora precisa de cuidados. A senhora não pode fazer isso. A senhora não pode fazer aquilo. E ela ficava me ouvindo. E eu dizia para ela, ou a senhora quer ir para uma UTI. Ou a senhora quer ir para um hospital. Ou a senhora quer ficar sozinha lá numa UTI. Pronto, de repente ela obedecia. Tem um tempo que... Mas o insensato, ele está na velhice... Ele está na sua sabedoria e acha que ele não recebe mais, recebe mais conselho de ninguém. Epa, não quero ser assim não, gente. Todo conselho que vem de Deus eu quero receber para minha vida. Vamos lá? Porque um sai do cárcere para reinar. Olha aí. Sim, e um que nasceu pobre no seu reino. Vi todos os viventes andarem debaixo do sol, com um mancebo e o sucessor que ficara em seu lugar. Não tem fim todo o povo, todo o que ele domina. Tampouco os descendentes se alegrarão dele. Na verdade que também isto é vaidade e aflição de espírito. Você ouviu a resposta? Por que você está aflito? Por causa da vaidade. O que é a vaidade? Os nossos desejos, as nossas vontades. Os nossos desejos, as nossas vontades aflige a nossa alma, entristece a nossa alma, adoece o nosso corpo, adoece o nosso espírito, abate. Então, a maioria das doenças, a maioria das aflições é culpa nossa mesmo. Por causa do quê? Dos nossos desejos, das nossas vontades. Como é bom aprender a palavra de Deus. Como é bom estudar a palavra de Deus. Como é bom, gente. É maravilhoso, a palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, ela abre os nossos olhos para enxergar aquilo que não enxergávamos. A palavra de Deus, ela dá sabedoria às mulheres. A palavra de Deus é sabedoria aos homens. A palavra de Deus nos mostra que o sábio é aquele que sempre recebe conselho, mas conselho de Deus, né? Conselho da palavra, não conselho do mal, não conselho do engano, mas conselhos que vêm da palavra de Deus. E essa foi a palavra. E você que está afastado do caminho, volte para o caminho. Volte para a presença de Deus.